A paz e a graça, queridos internautas! Estamos juntinhos mais uma vez para aprendermos mais da Bíblia, pela Bíblia, através do programa Pela Bíblia Perguntas e Respostas. Hoje quem faz a pergunta é a irmã Cleide Soares, da cidade de Itapetininga, em São Paulo. Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui, trazendo para você sempre o melhor da informação bíblica. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre comer carne na Sexta-feira Santa. É uma pergunta que muitos irmãos ainda têm dúvida. Será que eu posso comer carne na Sexta-feira Santa? Será que eu não posso? Bem, vamos começar assim então. Comer carne na Sexta-feira Santa, pode ou não pode? Qual é o significado? A partir de agora, conosco, aqui, caminhando pela Bíblia. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão. Eu quero mandar um grande abraço para todos os irmãos que estão ligados, para todos os internautas que estão aí sempre colaborando, enviando perguntas para nós. Eu gostaria de começar falando o motivo pelo qual os católicos não comem carne na Sexta-feira Santa. Bom, desde muito jovem ainda, eu tenho, tradição católica. Desde criancinha, meus pais sempre foram católicos, mas eu sempre tenho dito o seguinte: você sabe que uma pessoa que é católica, normalmente ele não tem aquele grande conhecimento, não é? Salvo aqueles que procuram estudar um pouco mais, não é? Seguem as regras da igreja corretamente, fazem o catecismo, não é? E procuram se empenhar um pouco. Aí sim, esse pessoal conhece um pouquinho. Eu também tenho falado que o mesmo acontece dentro da igreja evangélica. Muitas pessoas não se empenham, não estudam e acabam sendo suscetíveis a seitas. Mas esse é um outro assunto. Vamos falar agora sobre a questão de comer carne. Conforme eu disse desde pequeno, eu ouvi, claro que isso não diretamente meu pai ou minha mãe me ensinando, mas na tradição em casa, você é menino e você está ali correndo, você está ouvindo os adultos falarem, e tinha aquela ideia de que nós tínhamos que comer peixe na Sexta-feira Santa, porque a carne vermelha, ela se tornou um objeto de rejeição por parte dos judeus. Então, os judeus que, com nojo da carne de Cristo, não comeram carne, né? Então, alguns diziam isso. Outros diziam, olha, já por esse motivo é que nós podemos comer. Outros, já indicando diferente, que não comer carne seria um respeito, porque a carne e o corpo de Cristo representavam a vida eterna, de modo que na Sexta-feira Santa não poderia comer carne porque ele foi martirizado. Então, vários mitos você acaba ouvindo. E eu sei que hoje, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, alguns irmãos já compraram peixe, já está tudo preparado aí na geladeira. Então eu quero falar para você, nós vamos entender direitinho essa questão. Primeiro, vamos saber o seguinte: o carnaval, ele tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora, da Sexta-feira Santa. O carnaval, que eu já tratei aqui no canal, nós falamos sobre o carnavales, né? Ou seja, a festa da carne, e nós explicamos que durante esse momento as pessoas se empenhavam nas festas, as pessoas entravam em orgias, as pessoas comiam muito, bebiam muito, e devido a esse motivo, o que é que ocorria? A Igreja Católica, ao incorporar o carnaval, né, como festa tradicional também cristã, né, podemos dizer assim, o nome carnaval, né, que nós conhecemos aqui latinizado, ele já vem desde que isso nós temos a nossa tradição católica. Então, o que é que ocorreu? A igreja ela não se conforma muito com aquela ideia. A igreja sabia que aquela festança estava errada, né, que aquelas orgias estavam erradas. A igreja sabia de tudo isso.
Então, para amenizar a consciência do fiel, o que é que a igreja faz? Ela institui, então, a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas, para que ela serve? Ela serve como uma espécie de indicador que, olha, a farra acabou e agora está começando um período de penitência. Então, neste período de penitência, você deve agora mortificar as obras da carne. Então, é por isso. Começa, então, na quarta-feira de cinzas. Na verdade, os bons católicos não comem carne durante o período que nós conhecemos como quaresma, durante todo o período de 40 dias, que vai da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, né, que é a semana que nós estamos vivendo. Culminando assim na sexta-feira da Paixão. Se você contar, você vai ver que vão dar 40 dias exatos, né? Conforme já citamos, chama-se o período da quaresma. Muito bem, então o católico, que é católico de verdade, o que é que ele faz? Ele não come carne não só na sexta-feira santa. Ele não come carne em nenhuma sexta-feira da quaresma. E ele também não come carne em nenhuma quarta-feira da quaresma. Lá em casa nós fomos criados dessa maneira, né? Minha mãe tinha uma tradição muito forte no catolicismo. E aí, então, o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, é conforme eu sempre digo, a religião ela é dinâmica, ela vai mudando, não é? Mas a tradição permaneceu. De modo que se você, por exemplo, procurar no Código de Direito Canônico da Igreja Católica, você não vai encontrar uma proibição. Não vai ter nada lá escrito que é proibido comer carne vermelha. Mas a igreja adotou este princípio pelo seguinte: eram 40 dias de penitência. Durante esses 40 dias de penitência, a pessoa deveria agora meditar na sua vida espiritual. Ele deveria evitar os luxos e comer carne, inclusive nessa ocasião, era um luxo. Mas é interessante que os católicos que não entenderam, o que é que eles fazem? Eles compram bacalhau, que é um preço até muito mais elevado do que a carne, não é? Desvirtuando completamente o princípio que a Igreja Católica havia colocado, que era o da penitência. Durante esse período também, as pessoas elas se abstêm muito mais da bebida, do cigarro e de coisas que pareçam trazer algum tipo de prazer para a carne. Esse é o período da quaresma, tá legal? Então, está aqui explicado para você a tradição católica, o motivo pelo qual não comem carne, está ligado, conforme eu citei, ao período da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e vem até essa semana da Páscoa, tá bom? E nós, cristãos, como devemos nos comportar diante desta situação? É proibido, não é proibido? O que fazemos? Bem, vamos começar lendo aqui na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 3, o que está escrito: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Perceba que a Bíblia, ela já começa claramente indicando para os cristãos que a comida não deveria ser uma disputa, não deveria ser algo de divergência para os cristãos. Isso seria algo secundário. Eles deveriam olhar para Cristo, não olhar se o outro cristão estava comendo carne, se o cristão estava comendo peixe, se o cristão estava comendo ave. Não, essa não deveria ser a disputa dos cristãos. Na verdade, a disputa deveria ser manter a doutrina do Cristo e esta intacta. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Note que qualquer coisa que nós venhamos a fazer deve ser para a glória de Deus. Então, se o cristão ele decidir por livre e espontânea vontade, olha, eu quero me eximir
de comer carne durante a sexta-feira? Ele pode, ninguém tem que criticá-lo. Olha, eu quero me eximir de alguns prazeres durante esse determinado período. Ele pode, né? Qualquer coisa que nós fizermos tem de ser para a glória de Deus. A gente precisa eliminar um pouco do nosso meio o dogmatismo. Eu sei que para muitos cristãos é difícil, talvez pela sua formação, alguns talvez foram criados em seitas, e as seitas elas são polarizadoras, não é? Elas se acham como sendo o único canal de comunicação de Deus na Terra, colocam tudo aquilo que está fora dela como errado. O cristão tem que evitar isso. O bom senso deve prevalecer entre os cristãos. Santo Agostinho dizia o seguinte, que nas coisas essenciais, aquilo que realmente está ligado a Jesus Cristo, à doutrina cristã, então nas coisas essenciais nós temos unidade. Nas coisas periféricas, o amor deve gerir. Não é? De modo que se nós trabalharmos dentro dessa visão de Santo Agostinho, nós vamos ter uma facilidade muito grande em conviver com os nossos irmãos, vamos ter uma facilidade muito grande em tolerar os erros dos nossos irmãos, nós vamos ter uma facilidade muito grande em aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, desde que nós não venhamos a polarizar, desde que nós não venhamos a ser dogmáticos, não é? Por exemplo, o católico que hoje não come carne, ele deve ser respeitado. Ele deve ser respeitado. O cristão que come carne também deve ser respeitado, porque conforme disse o apóstolo Paulo, Deus aceitou a ambos. Portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, ser dogmáticos. A Bíblia nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. De modo que nós respeitamos a tradição católica, mas, como o próprio nome sugere, é uma tradição da Igreja Católica. O cristão não está debaixo de obrigatoriedade alguma. Ele não precisa seguir esse tipo de tradição. O cristão deve seguir a sua consciência. Romanos capítulo 14, versículo 23, nos diz que tudo aquilo que não vem da fé é pecado. O apóstolo Paulo diz que se você come na dúvida, você já está pecando. Então, talvez nesse momento eu estou falando com irmãos que têm aí a sua tradição católica um pouco aflorada. Se o irmão disser que não vai comer carne, não tem problema nenhum. Se o irmão disser que vai comer carne, não tem problema nenhum. Não é a comida ou a bebida que vai nos recomendar a Deus. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, mais uma vez esclarecendo biblicamente e historicamente os pontos que você precisa saber. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia. Obrigado, irmão Edson Reis, muito obrigado. Inscreva-se aqui no programa, inscreva-se. Deixe o seu like, acione o sininho, assim você não perde nada. Então o que falta agora? Falta você compartilhar. Compartilhe com quem você gosta o programa Pela Bíblia, Perguntas e Respostas. Mas nós estaremos de volta, se o nosso papai amado, o nosso Deus maravilhoso permitir. Então eu deixo com vocês um abraço em nome de toda a equipe do programa e pedimos que nosso Deus nos abençoe para um próximo programa. Tchau, pessoal! Até o próximo programa!